Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo, essas pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes. Eu já disse aqui na minha exposição inicial às senhoras senadores e aos senhores senadores que fiquei muito honrado com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula, de compreender a sua visão sobre os papéis institucionais da República, inclusive a sua visão sobre o papel do magistrado. Eu estabeleci com ele, evidentemente, uma relação e ele pôde ver o meu trabalho jurídico ao longo dos últimos anos. Eu participei intensamente da sua defesa técnica, eu fui até o fim e tive reconhecida, né, a anulação dos seus processos e a absolvição em outros. Então, eu acredito, eminente senador veneziano, que eu estou aqui hoje indicado pelo presidente Lula pelo fato de ele ter conhecido o meu trabalho jurídico, ter conhecido a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. Então, a questão da imparcialidade, para mim, ela é fundamental e é um elemento estruturante da própria justiça. Então, uma vez tendo o meu nome acolhido por este Senado da República, irei cumprir a Constituição e as leis, irei julgar de forma imparcial, como sempre defendi na minha carreira como advogado, e observarei, evidentemente, todos os impedimentos que estão previstos na legislação que foi aprovada por este Congresso Nacional, inclusive modificada recentemente para incluir outras hipóteses. Muito obrigado. Doutor Zanin, que não foi nada pessoal, eu apenas mantive a coerência de como não recebi pessoalmente os indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo vice-líder do governo Lula aqui no Senado, eu também não lhe recebi. Repito, nada pessoal. Aproveito para voltar a lamentar que esteja no freezer, desde 2019, não de agora, uma PEC de minha autoria, em que proponho para os ministros do Supremo Tribunal Federal a idade mínima de 55 anos, a máxima de 75 anos, o tempo de mandato de 12 anos, e aí vem a ferida. O fim do direito monocrático do presidente da República escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha PEC, proponho um Conselho Nacional, respeitado moralmente, juridicamente, reconhecido, que ele fizesse a escolha e, posteriormente, houvesse aqui a nossa
sabatina. Dr. Cristiano Zanin, indicado. Essa é a terceira sabatina de indicados para o STF da qual participo. Em todas elas eu tenho tentado deixar o mais registrado possível qual é o papel institucional da Casa. A indicação é uma prerrogativa do senhor Presidente da República. Cabe a essa Casa a avaliação dos requisitos para a indicação. Nesse ponto, requisitos, eu lembro o nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, de que o projeto 4508 de 21 que apresentei tenta deixar mais claros quais são esses requisitos, o que efetivamente representa notório saber jurídico, o que efetivamente representa reputação ilibada. Espero que esse projeto possa ter a atenção devida dessa comissão, porque facilitará o futuro trabalho de outros integrantes aqui da Casa Alta para apreciação de indicados. Tive a oportunidade de receber Vossa Excelência em meu gabinete, agradeço pela deferência que Vossa Excelência demonstrou, e antecipei a Vossa Excelência os questionamentos que farei. Antes de fazer a única pergunta que tenho nessa sabatina, eu me permito fazer apenas duas brevíssimas citações. Estou, nesse ponto, baseado na observância do chamado princípio da impessoalidade na indicação. Nós sabemos que qualquer ato administrativo, e o ato de indicação, o ato administrativo, deve respeitar os princípios constitucionais para tanto. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E faço, para não tomar muito tempo, de breve logo as duas citações que referi. A primeira delas data de 16 de outubro de 22. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo, essas pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro, se tiver uma nova Constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas terem limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes. Eminente senador Alessandro Vieira, Vossa Excelência me fez um questionamento sobre impedimento e suspeição. Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema de justiça. E o sistema de justiça, ele funciona justamente por conta da sua credibilidade. Então, todas as medidas que eu possa adotar para assegurar a credibilidade do sistema de justiça, eu adotarei, até porque defendi na minha carreira como advogado, como é público notório, que esses critérios, que esses mecanismos fossem efetivamente utilizados para garantir a todo e qualquer cidadão um julgamento justo, imparcial e independente.